Essas viagens, qual foi a melhor comida que você comeu e aquela que você fala, nunca mais quero comer? Olha, a melhor comida eu já lembro de cara. Foi o barreado em Morretes. Já comi muitas coisas gostosas. Comi coisas gostosas no Rio de Janeiro, comi Lá coisas onde o gostosas trem em te Maceió. deixou. Exato. Mas o barreado de Morretes foi maravilhoso, porque eu gosto de temperos, bastante temperos. Eu gosto de comida temperada. Tanto que eu gostei muito das comidas de Maceió. Porque no café da manhã tinha carne moída com bastante coloral, sabe? Páprica, era uma delícia. Agora, o barreado, ele é uma carne cozida, acho que por muitas horas, não vou chutar, mas eu sei que são muitas horas. E eles colocam muitos temperos. E lá no meu destaque de Morretes no Instagram, aparece o rapaz do restaurante fazendo pra mim a montagem do prato. Porque como eu cheguei gravando, eles já se ofereceram pra fazer um vídeo. Ah, a gente pode gravar, e você divulga a gente. E assim, eu não me importo, sabe? Eu não cobro. Como era uma experiência, eu falei, tá bom. É via de mão dupla, né, Dani, a experiência, né? Exatamente. E aí ele fez toda a preparação do prato, que lá eles têm um costume de... Eles fazem com a farinha, né? E eles viram na sua cabeça. Então ele faz essa experiência comigo pra ver se o negócio cai na minha cabeça ou não. E depois me deu pra comer. Eu comi aquele prato com o maior gosto da minha vida. Não sei se é por causa da experiência, porque eu fui bem tratada. Mas também o gosto era muito bom, a experiência nova. Foi muito bom. Agora, a pior... Eu não sei te dizer. Juro que eu não sei te dizer. Se teve, eu nem guardei. Eu acho que eu nem guardei a lembrança. Porque tudo que eu comi, por exemplo, eu tinha muita curiosidade de comer acarajé. Acarajé. O primeiro que eu comi foi em Maceió. O acarajé de Maceió tem gosto de cuscuz. Eu achei. Sabe o gosto de cuscuz, Sei, bolinho caipira? sei. Então tinha o gosto disso, diferente. Aí eu comi na Bahia. Na Bahia eu não gostei Isso tanto. que eu ia te falar. Tava Você muito tava forte. forte na Bahia. Talvez eu possa falar isso. Não era ruim, mas era bastante forte. Quando eu fui pra Bahia, o que me salvou foi McDonald's. Porque o primeiro dia, comida forte, eu falei, puxa, isso aqui não vai ser o meu... É bastante, E aí bastante forte. É bastante forte lá. E aí eu fui criar alternativas, né? Que a gente já tá acostumado a um bom Big Mac para não sofrer tanto. Mas você conseguiu ter uma boa experiência em Salvador? Dani, eu não voltaria, né? Assim, se eu a passeio, dificilmente eu volte lá. Eu não tive nenhuma situação, por exemplo, de falar assim, foi assaltado, foi maltratado. Não foi isso. Mas a sensação de insegurança... Isso pega. Isso aí pega. Isso pega. E aí eu tenho uma filha pequena. E a gente preocupa com a criança. E aí você pega um trânsito, você viu, desorganizado. O trânsito desorganizado lá. Isso né? Quando eu estive lá, havia umas obras públicas acontecendo. E assim, a obra pública é o seguinte, o cara fecha a rua, a máquina no meio da rua, você não tem um agente de trânsito falando com... É diferente. É diferente do Sul, como eu te falei aqui. Tenho muita vontade de conhecer Balneário pra baixo. Para Balneário eu fiquei apaixonado. Balneário é um lugar que, se eu pudesse, tivesse condições, eu voltaria todos os anos. Lá é surreal. A educação das pessoas, a limpeza da praia. Lá, pra você ter uma ideia, tem hotéis que eles pagam um funcionário para ficar na praia. Um faxineiro, alguma coisa do hotel ali, para ficar na praia, pegando ali um papelzinho, um lixinho. Cuidando do ambiente. Olha só. Fora que a prefeitura mantém muito bem, né? Eles até estenderam a faixa de areia artificialmente lá e tal, né? E aquilo ali fica de uma limpeza fora de sério. Você chega no hotel, você é muito bem tratado. Isso faz diferença, Isso faz. Né? Eu cheguei na Bahia, o manobrista do estacionamento mal me falou assim, estaciona ali. Lá em Balneário eu cheguei, eu parei o carro, o rapaz já veio abrir minha porta, eu abri o porta-malas e falei, não, senhor, peraí. Foi lá, pegou um carrinho, ele colocou minhas malas no carrinho, levou até meu quarto, né? Então, quando você viaja, você espera esse tipo de tratamento. Porque sofrer, a gente já sofre o ano inteiro. Sim. Né? A viagem não é pra isso, né? Entendeu? Então, Exato. assim, eu não tive nada que desabone Salvador
mas não foi um local... Não foi a melhor experiência. Não, que eu tenha vontade, por exemplo, de voltar. Eu também, se fosse pra ficar no centro histórico, eu também não votaria. Mas se fosse pra ficar nessa pousada, que era a casa do Vinícius de Moraes, eu cogitaria. Mas é por causa da experiência do lugar específico. Acho que não tem nem a ver com a cidade. Com cidade. Porque assim, quando eu estive em Salvador, a gente olha Salvador pela TV, Salvador de Ivete Sangalo, Salvador de Cláudia Leite, praias, né? E quando eu cheguei lá, eu não achei praia. É tudo bastante caro também. Eu achei Lá o é mar bastante caro. e pedra. É. Não tinha faixa de areia. Aí eu fui ali perto do Farol da Barra. Ali eu achei, assim, 300 metros de areia. É. Cheio de gente que você não conseguia sentar. E você paga caro a Caríssimo. cadeira. Pra você sentar na cadeira, Caríssimo. você paga caro. E assim, a água, a hora que ela vem, ela leva todas as suas coisas. É Né? verdade. Então foi uma coisa que não me agradou muito não Salvador, sabe? E eu fui de carro para ter história para contar, né? Porque a gente sempre vai de avião. Falei, dessa vez eu vou de carro. E aí fui por Minas e voltei pelo Rio, né? Nossa, que legal. Fui por Minas, Feira de Santana, tal, cheguei lá. E voltei pelo Rio, né? Então eu já não sei se eu fiquei frustrado com o tamanho da viagem, porque são Uma coisa foi emendando na outra, 2.000 né? quilômetros. Aí você pensa assim, puxa, eu andei 2.000 quilômetros para sofrer, cara. E aí, de novo, volta na questão do nosso sentimento, que ele é muito para frente. Se você sente muito. É Muito. difícil controlar. Então, assim, e outros lugares que eu fui, poxa, foi um êxtase, assim, sabe? Eu sempre falo, Balneário para mim foi uma coisa de outro mundo. O pessoal fala que é a Dubai brasileira, né? Meu, lá é muito bacana. Então, tá nos meus planos. Eu quero conseguir esse ano conhecer Tem o passeio lá Balneário. do barco do Piratas do Caribe, lá. Legal. Você vê a marina na beira de praia, os iates que ficam lá, as lanchas, os navios, enfim, né? Você vê coisa surreal, tamanho de prédio de 3 andares. Tá na beira, assim, ó. Você vê lancha lá, que a ponta dela tem quadra de basquete. O cara joga basquete. Outro mundo, né? É outro mundo. outro Então, mundo. isso aí encanta os olhos, né? O bonito, ele encanta os olhos, né? Exato. Exatamente. Quando você chega num local, o lanche pode ser ruim, mas tem aquela boa foto, você pega aquele lanche. Você pode até não comer mais depois, mas você vai o que é mais bonito. Bonito chama atenção, né? Sim, sim. E Balneário é muito bonito. Os prédios lá que o Luciano Hang faz lá, ele, os sócios dele, são prédios, assim, surreais também. Surreais. Porque você não vê em outro local do país. Exato. Mas olha, incrivelmente, eu já ouvi gente falar que não gostou de Balneário. Mas aí como que a gente explica isso? O Brasil é muito diverso. Diverso. Nós temos pessoas de todos os tipos. E tem gente que adora Salvador. Exato, é isso que eu ia falar. Então tem pessoas que, por exemplo, vão assistir e podem se sentir ofendidas. Ah, mas eu gostei. Não, a maior questão é que somos pessoas diferentes, gostamos de coisas diferentes e tá tudo bem. Eu também. Eu não me agradei com a cultura da Bahia, mas isso porque é sobre mim, não é sobre o lugar, não é mesmo? É Exatamente sobre a isso. gente, né? É sobre a gente. Porque hoje é exatamente. assim, hoje quando você fala assim, eu sou corintiano. O cara fala assim, então você não gosta do Palmeiras? Não, eu só sou corintiano, só isso. Exatamente. Né? Ou eu sou só palmeirense, não é porque eu sou palmeirense que eu não gosto do Corinthians, né? Exato. É a mesma questão, nós estamos falando aqui sobre preferências, né? Exatamente. Então, preferência, eu prefiro o sul. Bom, tem pessoas que preferem o norte, pessoas que preferem o nordeste. Ou prefere aqui. Falando do nosso litoral norte, por exemplo, Ilhabela, caríssimo, mas é um lugar que eu amo. É lindo. Nossa, eu amo Ilhabela. E você que mexe bastante com milha, por que dá uma diferença tão grande? Porque assim, a gente vai para Fortaleza, né? Vamos esquecer a passagem de avião, porque a passagem de avião vai depender de como está a temporada, enfim. Mas você ali com, 100 mil milhas em Fortaleza ali, você fica com a sua família num resort, né? E aí quando você procura ali, eu quero ficar ali no Nacional Win aqui em Ubatuba, na Toninhas, é as mesmas 100 mil milhas Exatamente. Mas isso é por causa do valor do lugar mesmo. do lugar, né? Aqui, o nosso litoral norte, ele é muito procurado. Então, por exemplo, é que pra nós aqui em São José dos Campos, é muito perto. Então, a gente meio que não valoriza muito, porque a gente tá a vida inteira, desde criança, O indo pra santo de Caraguá. casa não faz milagre, né? Exatamente. Mas as pessoas lá de São Paulo e vai subindo São Paulo, por exemplo,
a praia deles ou é Guarujá, Santos, São Vicente, que infelizmente Litoral hoje Sul, né? estão muito ruim, exato. E aí, se eles querem pegar uma praia boa, eles vêm pra cá. Então, pensando nisso, aqui é um lugar muito valorizado e superfaturado. Então, Ilhabela, por exemplo, eu parei para comer uma vez na Praia do Centro, acho que eu não lembro o nome exatamente, mas é uma praia do centro que fica no lado sul, um quiosque ali na beira da praia. Eu paguei R$170 um prato ruim. Ruim, era o prato mais simples que tinha e era 170. muito ruim, R$170. Agora, com R$170, se eu for lá para Maceió, paguei R$170 num prato de lagosta, por exemplo. É um prato fino, chique. Pior que Entende a esses dias eu diferença? tive em Caraguá e foi isso aí que aconteceu. Eu pedi lá uma porção de peixe e já era R$90. Aí você pede uma de batata, 50. Exatamente. Aí você pede um suco, uma Coca-Cola, eu não bebo bebida alcoólica, então você pede ali. Eu sei que você faz uma pequena refeição ali, você e sua família, já foi R$300. Exatamente. Mas sabe que tem um lugar que eu descobri lá em Ilhabela? Sabe a prainha do Saco da Capela? Sei. Aquela prainha antes do centro Eu sei, histórico, sei, onde sei. ficam os barquinhos. Então, aquela praia ali tem um quiosquezinho que eles são bem organizadinhos, bem limpinhos. E eu acho, quando eu fui no ano passado, a consumação mínima era, acho que, R$100. E uma porçãozinha de frango, era bem gostosinho, era 40. Então, pensa que é bem barato. E aí você vai acumulando 2 pessoas ou mais pessoas, vale a pena. Então, fica essa dica. Eu gostei. Bem gostoso o lugar e eu não achei caro. No Custo-benefício Saco bom. da Capela, exatamente. Naquela prainha, sabe quando a gente tá passando, indo pro centro histórico, aí tem vários barcos, e ali não é uma praia suja. Então, esses barcos, eles ficam por causa do Beach Club que fica pra lá, né? Como é o nome mesmo? A marina que tem ali? Eu não vou lembrar, eu sei qual é, mas não vou lembrar. Cia Clube. Agora, por outro lado, você tem um hotel ali em Ilhabela também, que é o... Eu esqueci o nome dele, é DPNY, não vou lembrar o nome dele agora. Nossa, esse aí eu tenho sonho, hein? Então, só que lá você tem que juntar muita milha, viu, Dani? Tem que juntar, porque assim... Eu acho que nem compensa ir com milha, porque é tão eu caro. tinha o sonho também, mas daí quando eu entrei no site, meu sonho virou pesadelo. Eu falei, não, Em média aqui de eu não 1.200 consigo. a diária, A né? diária. Mas é lindíssimo. Você Não. passa lá, é só carrão Sim. parado no estacionamento. Não, só BMW, só Porsche, é desse Exatamente. jeito lá. Ô Dani, qual que foi o maior mico que você já pagou assim na internet? Tem algum? Nossa, cara, o maior mico que eu já paguei na internet. Então, eu não consigo me lembrar de bate pronto, porque eu tomo muito cuidado com isso. Lembra que a gente analisa tudo, né? Então, eu sempre analiso, isso vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Então, eu não lembro de um mico que eu tenho pagado, mas eu lembro de uma época que eu não era influenciadora, se isso valer. Na Vale. época que eu sofria bullying na escola, mas eu já estava acostumada. Sabe quando você sofre bullying, você entra na brincadeira da galera? Então, 3º ano, a pessoal tirou uma foto bem feia de mim, fizeram uma montagem escrito The Walking Dani e postaram no Facebook, mandava pra todo Na mundo. realidade, acho que era Orkut, não era? Já era Facebook. Já era Tinha Facebook? Orkut, mas a gente já estava começando a usar o Facebook. Aí passaram para todo mundo. Aí eu denunciava, eles criavam um fake para postar a foto de novo. Eu denunciava, eles criavam um fake específico para postar minha foto de novo. Traduzindo, então, você era a alegria da galera, né? Se eu te contar cada coisa que eu já passei na escola, você não acredita. Mas esse foi o mico, então, que eu me lembro. Ô, Dani, e assim, você tem alguma mensagem final para alguém que te acompanha nas redes sociais ou para quem quer começar o empreendedorismo, até um psicólogo, porque assim, tem pessoas que fazem psicologia para trabalhar numa empresa, para trabalhar na prefeitura, enfim, né? Para continuar sendo CLT. E tem pessoas que não, que querem o seu consultório, o seu, né, para atender. Você tem alguma mensagem para esse pessoal aí? O que eles podem fazer para enganjar? A primeira coisa é não deixe o medo definir as suas escolhas. A primeira coisa, como a gente falou um pouco anteriormente, sempre vai existir algo depois do medo. Pode ser algo bom, pode não ser algo tão bom, mas se eu não me permitir passar por isso, eu não vou saber o que tem depois. E se não for algo tão bom assim, eu sei que eu tenho a capacidade e tenho também a oportunidade de fazer aquilo que não era tão bom se tornar algo bom. Por quê?
porque eu tenho o poder da minha escolha. Então, com o poder da minha escolha, eu posso escolher que tipo de vida eu quero, né, levar, quais rumos eu quero tomar. Então, o maior desafio é o primeiro. É dar o primeiro passo. Exatamente. É dar o primeiro passo. Na realidade, tem uma trend hoje que a gente está vendo aí que, assim, primeiro você começa... Depois você melhora. Depois você melhora. Traduz isso aí. Exato. Primeiro eu me permito. Eu preciso enfrentar o medo de errar. Então, muitas pessoas têm medo de errar, não se permitem. A gente precisa começar de algum lugar. Ninguém começa de cima. Uma árvore não nasce grande. Precisa passar pelo processo. Plantar a semente. Tem todo o estresse do processo da semente. Enfim, tudo nessa vida tem um começo. Né? A física, a biologia, começo, a ciência meio e fim, prova né? isso pra gente. Exatamente. Então, eu preciso começar. E aí, depois de me permitir começar, eu vou descobrindo o que eu preciso fazer para melhorar. Então, é como se primeiro eu crio o projeto 1.0. Eu não vou me preocupar com o projeto 2.0. E esse é um grande erro da maioria das pessoas. Elas querem começar da melhor forma, com o melhor equipamento, com a melhor estrutura, já quer começar 2.0. Não, eu começo com 1.0 e depois eu melhoro. Aí eu crio o meu projeto 2.0 de vida. Ô Dani, e as pessoas que querem te encontrar, seguir seu trabalho, onde elas te acham? Principalmente no Instagram. Meu profissional é o @daniciures.psicóloga. E aí lá no link da bio você é redirecionado para o meu WhatsApp e vai conversar comigo de forma mais personalizada. Agora, conteúdos de viagem, treino, também falo de academia. Hoje eu estou reestruturando o meu contexto de conteúdo, toda a minha estratégia, então vocês vão ver algumas coisas novas lá. É o Instagram @daniciures. Vou soletrar, SILRES, porque muitas pessoas não conseguem pegar. Depois o João vai colocar no vídeo o seu arroba lá. Perfeito. O YouTube é Dani Ciures e mais um S no final. Então, Dani Ciures. O YouTube, ele tá um pouquinho parado, mas a partir dessa semana eu vou voltar a postar conteúdos sobre psicologia. Então, conteúdos mais completos, falando um pouco mais desses assuntos no YouTube. Dani, então muito obrigado por você ter vindo. Foi uma conversa muito bacana, um assunto da superdotação. Vamos dizer assim, um tabu ainda hoje, as pessoas não conhecem. Tá? Então as portas aqui estão abertas e vão marcar o próximo. Porque não deu nem para falar das milhas hoje ainda. Tem tanto assunto para falar de milhas, de viagem, de dica de viagem, pagar passagem aérea mais barato, porque não só com milhas, né? Também podemos trazer assuntos sobre como pagar passagem aérea mais barato. Show de bola. Então, muito obrigado, viu, Dani? Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigada, Marcelo. João. Tá, corta. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, João. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Era meu sonho. Eu sempre tive o sonho de participar de algum podcast. Foi um prazer enorme. Tá realizado. Foi um prazer enorme. Foi um momento muito gostoso. Eu achei que eu ia ficar nervosa, mas não. Foi um momento muito gostoso. E, novamente, deixo essa última mensagem registrada. Não tenha medo. Só comece. Né? Principalmente falando sobre empreendedorismo. Só começa. Depois, o destino, Deus, o que for que você acredite, vai se encarregar do resto. Beleza, obrigado. Pessoal, então boa noite. Estamos encerrando mais um programa. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Principalmente esse programa sobre superdotação que está bem legal. Tá joia? Até mais.